Senhor, obrigado por mais uma vez nos proporcionar esse momento de reflexão e estudo. Pedimos o Teu Espírito mais uma vez que seja o nosso professor, nos instruindo em toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu tenho sentido que os nossos estudos têm sido assim bem fluidos, né? No sentido de que parece que cada semana surge algo novo e a gente tem que dar uma adaptada e essa semana não foi diferente, né? Eu queria conversar com vocês hoje algo que eu percebi essa semana. Eu acho que é muito relevante, muito importante. A razão que eu percebi por causa do nosso estudo em Daniel 11, né? Nós estávamos estudando sobre os reis da Pérsia, né? E no domingo passado, eu fui confrontado com algo que eu nunca tinha, de fato, pensado, e não tinha conhecimento, né? Eu queria conversar com vocês nessa tarde sobre isso, tá bom? Esse estudo eu fiz em inglês, eu acabei de passar esse estudo em inglês, então me perdoem assim não tive tempo de revisar no português para ver se a tradução se adequava e tudo mais. Eu coloquei o PDF no grupo dos links, então você pode olhar a tradução que eu fiz eu nem tive tempo de corrigir, me desculpa, mas eu botei a tradução em português e aí logo em seguida a repetição em inglês, no material que eu apresentei hoje de manhã, que está todo em inglês, tá bom? Então eu queria que vocês abrissem comigo em Daniel capítulo 12, e vocês vão lembrar que no sábado passado, no nosso estudo, nós lemos esse verso. Eu queria começar aqui no verso 4. Na verdade, se alguém pudesse ler para nós o verso 4 até o verso 13, até o final do capítulo, seria bom. Eu queria que alguém tivesse a Almeida Corrigida Fiel, pelo menos, pudesse ler do verso 4 ao verso 13. É o verso 4, né? O verso 4 até o verso 13, isso. Até o 13? Até o 13, uhum. Uhum. Última mensagem de Deus a Daniel. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras são fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios o entenderão. E desde o tempo em que, na minha Bíblia, tem o sacrifício contínuo por tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado que esperam e chega até 1.335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Muito bem. Então, se vocês lembram, semana passada, quando nós olhamos aqui o verso 7, especificamente, lidando com tempo, tempos e metade de um tempo,
O que nós estávamos tentando fazer aqui era demonstrar o tempo do fim, né? Então, uma das coisas que a gente vê no capítulo 12, tá, é que o capítulo 12 marca o tempo do fim. E diz que no tempo do fim, Daniel se levantaria novamente, né? Levantará na tua herança no fim dos dias. Sabemos que o livro seria selado até o tempo do fim, né? Muitos correriam de um lado para o outro, o conhecimento do livro de Daniel se multiplicaria, e no tempo do fim esse conhecimento seria aberto. Então, isso é entendimento assim básico, né, para nós. Então, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui da gente é que Daniel ele não compreendeu completamente o que Gabriel e Cristo estavam falando. Okay? Você pode ver isso no verso 8. Né? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E quando o profeta ele não entende, o que ele representa? O que ele está representando na profecia? Ele representa aqueles que estudam as profecias, né, que vão estudar as profecias e também não vão entender. Então, eu queria sugerir para vocês que, assim como Daniel não entendeu completamente a resposta que Cristo começa a dar no verso 7, William Miller também não compreendeu, Guilherme Miller também não compreendeu completamente essa resposta que Cristo dá. Da mesma forma, nós também não compreendemos completamente a resposta que Cristo dá no verso 7. Tá? Uma das coisas que eu notei há muitos anos já, né, quando nós estudávamos isso, é que o verso 7, existe uma palavra ali muito importante que nós conectamos com os 7 tempos, né, o 25-20. E essa palavra é a palavra espalhar. Né, espalhar. Então, quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então, a gente percebeu há muitos anos já que o verso 7, de alguma forma, estava conectado com o espalhamento e o ajuntamento do povo de Deus, né? A maldição de Moisés, em Levíticos 26, os 7 tempos, etc. Né? Então, parte do conhecimento que é aberto no tempo do fim, por isso que é importante nós marcarmos o tempo do fim, 1798, na história milerita, nós vamos fazer isso de novo, e 1989 para nós, parte desse conhecimento que se multiplicaria era relacionada ao tempo do fim. Né? Por exemplo, em 1989, começa o tempo do fim e os eventos conectados com a Porta da Graça, no capítulo 12, verso 1, que antecedem o fechamento da Porta da Graça, eles estão descritos nos últimos 6 versos de Daniel 11, do verso 40 ao 45. Né? Então, o tempo do fim é muito importante nós marcarmos na Bíblia. Então, parte desse conhecimento que se multiplicaria, que seria aberto, com relação ao tempo do fim. Porém, uma outra parte importante do conhecimento que também seria aberto é com relação ao espalhamento e ao ajuntamento, a maldição de Moisés, ou aos 2.520 anos. Né? E esse entendimento ele foi aberto para os mileritas. Né? William Miller diz que esse foi o princípio, a primeira cadeia da corrente da verdade que ele compreendeu. E para a nossa geração também foi aberto no ano de 2005, por ali, quando os artigos de Harry Madison foram encontrados, onde se mais uma vez descobriu, né, ou redescobriu a importância desses 7 tempos da maldição de Moisés, 2520, se olhou nos diagramas e tudo mais. Então, duas coisas que seriam multiplicadas, ou 2 tipos de conhecimentos específicos que seriam multiplicados no tempo do fim, com relação ao tempo do fim, né, os eventos conectados com o tempo do fim, e também os 7 tempos, né, a maldição de Moisés, o 25-20, né, os 7 tempos, como você preferir. Né? O que eu queria estudar com vocês nessa tarde é especificamente o verso 6 e 7. Porque o que Miller entendeu aqui, no verso 7, assim como nós rapidamente podemos associar com os 2.520 anos, o que foi novo para mim, que eu fui confrontado essa semana, no bom sentido, né, é que esse tempo aqui conectado, se você olhar o verso 7, né, diz que jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo.
e quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Esse tempo, tempos e metade de um tempo aqui, a forma que Miller entendia é que esses 1260 anos aqui, eles são uma referência direta à primeira parte dos 2520 anos. Ou seja, é a primeira parte, a primeira metade dos 7 tempos, referentes aos 1260 anos de perseguição pagã. Todos entendem aqui a diferença entre o contínuo e a transgressão desoladora, eu imagino, né? A maioria de nós entende que os 2520 é dividido basicamente em 2 partes, né? Então, o que Miller entendia é que esse verso, o verso 7, era uma referência direta à primeira metade do 2520. Isso para mim foi novo, porque eu sempre associei esse tempo, tempos e metade de um tempo aos 1260 anos da perseguição papal, tá? Mas não com a perseguição pagã. Eu queria já ser bem transparente desde já e dizer que Miller estava correto no entendimento dele. Miller estava correto. Se você tem os diagramas em casa, depois você olha o diagrama de 1850, logo abaixo, onde diz Roma papal, você lê ali o que está escrito e você vai ver a referência de Daniel 12:7 e uma associação direta ao domínio pagão ou do contínuo, quando esse domínio é removido. E ele faz uma referência direta a Daniel 12:7. Ellen White nunca conecta esse verso à perseguição papal, tá? Nunca conecta. Então, eu queria sugerir para vocês que Miller estava certo, porém ele estava errado. Ele estava errado porque os argumentos que ele usou para defender esse entendimento, eles não estavam completamente corretos. Então, o ponto é o seguinte, da mesma forma que Daniel não compreendeu completamente, Miller não compreendeu completamente e nós também não compreendemos completamente. Ok? Dá para entender essa introdução? Ô Gui, tá, eu não entendi uma coisa. A gente sempre entendeu que aqui se referia aos 1260 anos de perseguição papal. Eu entendia isso, certo? Exato. Agora, o que fez com que tu entendesse que era a primeira parte do 2520? Justamente foi o domingo passado, nós estávamos estudando sobre os reis da Pérsia, e aí um dos membros lá fez essa referência ao material de Guilherme Miller, que eu compartilhei com vocês, nós vamos ler agora, logo em seguida. Onde Miller entendia que esse verso era uma referência direta à primeira metade da maldição de Moisés, tá? Dos 7 tempos. Então foi essa dúvida que foi lançada no ar, né? Então foi através desse material. E aí o que eu fiz? Na hora eu disse, não, mas espera aí, por anos eu entendo que esse tempo aqui é uma referência à perseguição papal. E agora vem assim. Então aí eu fui estudar, passei a semana inteira estudando e refletindo sobre o verso, e é isso que eu quero compartilhar com vocês essa tarde. Ok? Por que eu cheguei à conclusão que Miller sim estava certo, mas que os argumentos que ele usou não permanecem, são argumentos equivocados e nós vamos ver por quê. Ok? Então, Miller tinha outros erros também. Muitos dizem que Miller era um profeta e tudo mais. Não, ele não era um profeta no seu sentido completo, né? Deus ele usou aquele homem assim como ele usa nós, né? Então, se você tentar qualificar a palavra profeta e dizer que todos nós somos profetas porque nós, né, estamos proclamando as 3 mensagens angélicas, que é uma mensagem profética, tudo bem, mas não no seu sentido completo. Nós temos um profeta somente. E o nome dessa profetisa, ela significa exatamente o que a igreja de Laodiceia precisa. Ellen Gold White. Ellen Luz, Gold, ouro, White, as vestimentas brancas. Então, ali você tem as coisas que a testemunha fiel e verdadeira oferece à igreja de Laodiceia no capítulo 3. Ok? Querendo dizer assim que ele não é infalível, ele tem erros, e nós temos que entender os erros, mas que ele sim foi usado por Deus. A Bíblia, o Espírito de Profecia endossa esses 2 diagramas, diz que foi dirigido pela mão do Senhor. Então, se essa data está ali, ou se esse texto está ali associado com o
paganismo, o mínimo que nós podemos fazer é reinvestigar e ver se a nossa posição ainda ela permanece ou se ela está em contradição. Ok? Então, foi esse mais ou menos o trabalho que eu fiz. Ok? Tá claro isso? Ou mais alguma pergunta? Antes de nós entrarmos no estudo por si. Ok. Bom, primeira coisa que nós temos que fazer, então, é estabelecer o tempo do fim. Tá? E nós fizemos isso semana passada. Nós usamos o verso 7, mas hoje eu não vou usar o verso 7, eu vou estabelecer de outra forma, para nós vermos que o tempo do fim ele permanece. Permanece sendo 1798 e depois para nós 1989. Okay? Então, notem o seguinte, no capítulo 12, no verso 9, diz assim: e ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E aí diz, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Tá? Então, o tempo do fim está associado com esses muitos que seriam embranquecidos, provados e purificados. Certo? Está associado também no verso 4 com o livro sendo selado. Ok? Agora, se você vai no capítulo 11, rapidinho você pode estabelecer isso aqui, onde que é o tempo do fim. Você olha o capítulo 11, no verso 31, tá? No verso 31, diz assim, e os braços, eu vou pedir para você colocar no mudo, se não estiver falando, para não dar o ruído. E os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo. Nós sabemos que a resistência pagã seria removida, estabelecendo a abominação desoladora. Então, aqui no verso 31, nós temos a transição entre o paganismo, o contínuo sendo removido, e a introdução da abominação desoladora, o papalismo, né, o poder papal. E aí continua dizendo, e aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, fará proezas, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo e pelo cativeiro, pelo roubo, por muitos dias. Que muitos dias são esses que eles cairiam pela espada, fogo, cativeiro e pelo roubo durante o poder papal? São 1260 dias, tá? Os muitos dias. Ok? E aí continua dizendo, no verso 34, e cairão eles, serão ajudados com um pequeno socorro, aqui a reforma protestante, né, o pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo. Então, notem, muitos serão purificados, embranquecidos e provados até o fim do tempo. Até o fim desses muitos dias de perseguição. E quando que foi o fim desses muitos dias de perseguição? Que eles caíram pela espada, né, pelo cativeiro, pelo roubo, que foram embranquecidos, purificados, embranquecidos e provados. Que muitos dias são esses? Os 1260 anos de perseguição papal. Tá? Aqui, no verso 31, nós temos a transição do paganismo para o papalismo. E aí no verso 40 diz, e no fim do tempo o rei do sul lutará com ele. Então aqui nós temos, então, 1798, o rei do sul, né, a França ateia, lutando contra o rei do norte. Mas olhem comigo no livro de Apocalipse, capítulo 12, como João ele relata esse mesmo período. Né? Apocalipse, capítulo 12, no verso 14. Alguém pode ler para nós do verso 14 até o verso 16? E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Muito bem, obrigado. Então, se você olhar o verso 6 desse capítulo, aqui fala justamente que esses
tempos e metade de um tempo, são 1.260 dias. Tá? 1.260 dias. Verso 6. Então, é a perseguição papal durante esse tempo, né, onde a mulher, a igreja, foi levada ao deserto, né, foi sustentada por Deus por esse tempo, fora da vista da serpente. A serpente lançou contra ela um rio, uma água de um rio. O que essa água, essa corrente arrebatadora, ela representa? Ela representa a perseguição, né, a perseguição. E aí no verso 16 diz que a terra ajudou a mulher. Quem é a terra que ajuda a mulher? Os Estados Unidos da América, né, que traga essa perseguição e que ajuda a mulher, onde eles encontram, então, asilo, né, um refúgio dessa perseguição. Na verdade, se você vai comigo no livro de Isaías, você vai ver essa linguagem da corrente, né, dessa corrente arrebatadora, simbolizada também no livro de Isaías, no capítulo 8. Abra comigo. Isaías capítulo 8. Alguém pode ler para nós o verso 7 e 8. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Então notem que aqui a Bíblia compara o rei da Síria, o império da Síria, com essa enchente, né, com esse rio, com essa água desse rio impetuosa, né, fortes e impetuosas, representando então a perseguição. Né, Isaías 8. Que isso aconteceria. Se você vai no capítulo 10 de Isaías, você pode ver também essa mesma linguagem, onde agora a Síria é comparada como uma vara na mão, né, de Deus, né, para castigar uma nação hipócrita. Então, alguém pode ler para nós Isaías capítulo 10, verso 5 e verso 6. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como cajado nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Obrigado. Um dos argumentos de Miller, e ele estava correto nesse argumento, é que ele disse o seguinte: o paganismo, a Síria, Roma, Grécia, Babilônia, eles são os poderes que pisam o povo de Deus. Tá? E o papalismo, né, é um poder que wears out, né, como que se chama wears out em português, mas que estraga ou que faz guerra contra o povo de Deus. Então, esse é a lógica que ele usa, né? Peço para você colocar no mudo, se você não estiver falando, para não atrapalhar aqui o ruído. Obrigado. Tá? Então eu vou mostrar para vocês uma outra testemunha em Daniel capítulo 7, para nós vermos que Roma também pisa, né, aos pés o povo de Deus. Abram comigo lá em Daniel capítulo 7. Nós já vamos ler o que Miller escreveu, para vocês entenderem melhor o que eu estou me referindo. Daniel capítulo 7, e no verso 23, verso 23 eu leio para nós aqui. E disse assim: o quarto animal, que quarto animal é esse? Terrível e espantoso. Que animal é esse que é terrível e espantoso? Se você lembrar, o primeiro animal
É Roma? Esse é Roma, o quarto animal é Roma, tá? Então você pode olhar o contexto e você vai ver. Então esse quarto animal, que é o quarto reino na Terra, será diferente dos outros. Por que que ele é diferente? Porque lembra quando Daniel viu, ele não parecia nenhum animal, ele era uma amalgamation, era uma mistura, era uma besta que ele não podia dar um nome, ele era diferente dos outros, né? Ele não era um leopardo, não era um leão, não era um urso, era uma besta terrível, né? Era uma mistura terrível de vários animais, né? E ali diz assim, o qual será diferente dos outros reinos, devorará a terra e pisará aos pés. Então você tem aqui o pisar aos pés, novamente fará em pedaços. Então veja que o paganismo começa a pisar o povo de Deus desde a Síria. Vai pisando, passa por Roma e continua pisando. Tá? Então esse é o argumento que Miller usa. Tá? Que o paganismo é o poder que pisa, tá? O poder que espalha, e o papalismo não. O papalismo é um outro poder. Esse é o argumento que ele usa para defender a sua posição no capítulo 12, verso 7 de Daniel. Eu queria que vocês pegassem o PDF que eu mandei para Só um nós instantinho. dar uma olhada. Sim. Então o que você está colocando agora é que é o contrário. Que os povos pagãos seriam aqueles que castigavam e que o papado seria aquele que espalhava ou que pisava? Não é o contrário. Desculpe. Eu vou tentar explicar justamente. Eu estou tentando primeiro criar a lógica que Miller usou. E até aqui nós vimos que ele estava certo com relação que o paganismo é o que pisa, é realmente o que pisa o povo de Deus. É muito claro, a gente mostrou aqui em Isaías e em Daniel, e nós poderíamos mostrar em outros lugares também. E nós vamos mostrar em Apocalipse que, sim, o paganismo pisa o povo de Deus. Tá? Mas Roma pisa também, né? Porque Roma papal pisa também. 7:23, então o paganismo pisa e continua pisando até Roma papal. Exatamente. E Roma papal continua pisando. Roma papal continua pisando, e esse foi o erro, o equívoco que ele cometeu. Tá? A conclusão que ele chegou com relação a Daniel 12:7 foi correta. É isso que eu quero demonstrar. Só que a razão por trás, o argumento por trás, e nós vamos ver que ele tem outros erros também, era problemática. Então, mais uma vez, Daniel, assim como Daniel não compreendeu completamente a visão, Miller não compreendeu e nós não compreendemos. Tá? Então, se você pegar o material que eu enviei, deixa eu ver se eu acho o meu aqui. Estão vendo futebol, né? Eu peço que vocês coloquem no mudo quando não estiverem falando, tá? Para não atrapalhar. Veja só no material, se todos têm aí disponível. Esse primeiro parágrafo, eu vou ter que colocar aqui no mudo. Ok. Esse primeiro parágrafo ele está vindo do material de William Miller, de 1842, tá? A referência ali. E aí ele coloca a lógica dele. Ele cita o verso 6 e 7, você pode ver ali, Daniel 12, 6 e 7, citado. Eu não botei para não comer muito espaço da folha. E aí diz assim, este poder, referente a Daniel 12, 7, é o que espalha o poder do povo santo. É um poder completamente diferente daquele que temos estudado. Então, ele estava estudando sobre Roma papal e agora ele refere-se ao paganismo. O paganismo, espalha. O papalismo, desgasta. O paganismo, pisa debaixo do pé. O papalismo, faz guerra contra os santos. O paganismo, leva-nos ao fim de todas as maravilhas. O papalismo, só até o fim do poder da mística Babilônia, sobre os reis da terra. Esse alude à Babilônia literal e aos reis da terra, paganismo. O papalismo, a mística Babilônia e ao poder dos papas de Roma. Então, todos entendem o que ele está querendo dizer aqui? Deu para entender o ponto o argumento que ele usa? Querendo dizer que o paganismo é o que pisa
é o que espalha, é o que leva ao fim das maravilhas, tá? É o poder dos reis da terra, da Babilônia literal. E o romanismo, o papalismo, então, é o que desgasta, é o que faz guerra, né? É o poder da mística babilônica. Então, esse é o argumento. Tá? E aí entra um problema, porque ele usa Apocalipse 11, verso 2. E ele cita Apocalipse 11, verso 2. E ele começa a construir o argumento dele. E eu vou explicar, a gente não precisa ler isso aqui, eu vou explicar para vocês o que ele diz. Tá? Ele basicamente diz que Apocalipse 11, verso 2, nós podemos ir lá em Apocalipse 11, 2, para nós lermos. Alguém pode ler para nós Apocalipse 11, 2? E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Verso 3 também, por favor. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Obrigado. Então, notem, ele usa o verso 2 para reforçar o argumento dele, dizendo que esses 42 meses são os 42 meses que as nações pisariam a cidade santa. Vocês lembram em Lucas 21, verso 24, também fala dos tempos dos gentios. Lembra os tempos dos gentios, que seriam, vamos lá, fica aqui, nós vamos voltar para cá, mas olhe lá em Lucas 21, que também seriam pisados, né? Olhe lá em Lucas 21. E aqui é o próprio Jesus, próprio Cristo falando, no verso 24, né? Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, né? Então aqui a gente está falando de um espalhamento. E Jerusalém será pisada pelos gentios até os tempos dos gentios se completem, até que o tempo dos gentios se complete. Então notem que o verso 24 e Apocalipse 11, 2 fala também de um poder que pisa o povo de Deus. Todos conseguem perceber isso? E Miller pega e aplica esse verso ao paganismo. Esse é o argumento dele. Só que nós sabemos que esse poder aqui no verso 2 de Apocalipse 11, ele não é uma referência ao paganismo. Tá? Olhem comigo a próxima citação no texto que eu mandei para vocês, lá embaixo do Grande Conflito, página 266. Mais uma vez ela cita Apocalipse 11, 2 e 3. Tá? E aí ela diz assim, no final, depois, os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são os mesmos, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo iria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 depois de Cristo e terminaram, por isso, em 1798. Tá? Então, vocês conseguiram entender aqui o problema? Miller estava certo com relação ao poder pagão em Daniel 11, 7. Mas ele estava errado nos argumentos que ele usou com relação àqueles que pisam o povo de Deus. Por quê? Porque não é só o paganismo que pisa, o papalismo também pisou, de acordo com Apocalipse 11, verso 2. Todos conseguem perceber isso? Ok. Por que isso é importante? Porque se nós formos para o verso que é o fundamento e a coluna central do adventismo, nós vamos ver essa mesma ideia. Olhem comigo em Daniel 8:13. Daniel capítulo 8, verso 13. Nós vamos ver que ambos os poderes pisam o povo de Deus. Daniel 8, verso 13. Alguém pode ler para nós?
Alguém que tem a Almeida corrigida, fiel? Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo, da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Então vejam, aqui, mesma coisa que nós estamos vendo em Daniel 2. Existe uma conversa entre Gabriel e Cristo, e existe uma pergunta: até quando durará a visão do contínuo, do paganismo, e da transgressão assoladora, do papalismo, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem o quê? Pisados. Então, quem é que faz a obra de pisar? São os dois. Os dois poderes fazem a obra de pisar. Ok? O paganismo e o papalismo. Só existe um outro lugar na Bíblia que você encontra essa pergunta. Até quando durará a visão? E é exatamente em Daniel 12. Então, voltem comigo em Daniel 12, no verso 6, nós vamos ver a pergunta. E no mesmo contexto, quase assim, uma transcrição literal. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas: quando será o fim dessas maravilhas? No inglês aqui está mais semelhante ainda, diz até quando? How long shall be the end? Então é a mesma pergunta, exatamente igual. A única diferença é que em Daniel 8:13 a palavra usada é visão, e em Daniel 12:6 é a palavra maravilhas. Ok? Então, em Daniel 8:13 diz: até quando durará a visão do contínuo, do paganismo e do papalismo? Aqui em Daniel 12:6 tem que ser a mesma coisa. Até quando durará a visão do paganismo e do papalismo? É a mesma profecia, a mesma visão. Aqui Cristo está respondendo a Daniel e a Gabriel a visão completa. A visão completa. Ok? Bom, eu queria mostrar para vocês essa palavra maravilhas, como que ela é usada no livro de Daniel. Eu vou mostrar para vocês que essa palavra está conectada com a visão completa, com os 2.520 anos. Abram comigo no capítulo 4, Daniel 4. Alguém pode ler para nós do verso 1 até o verso 5. É, 4, de 1 a 5, né? Isso. Daniel. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. Ó, o seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Muito bem. Então, notem, se você se perguntar quais são os sinais e maravilhas que Nabucodonosor está prestes a nos falar no capítulo 4. Que sinais e maravilhas ele está prestes a compartilhar com a gente? O verso 5 responde. É o sonho e as visões que passaram por ele. Então, a visão que ele teve, o sonho que ele teve, e também a experiência, depois, no final do capítulo, ele explica o que aconteceu. Tá? Então, os sinais e as maravilhas que nós vemos aqui, é a visão que ele teve, que durante quantos tempos? 7 tempos, ele seria o quê? Espalhado entre as feras do campo, entre
os reinos, né, as feras representando reinos. Então, do que se trata Daniel 4? Se trata dos 7 tempos, não se trata? Não se trata do espalhamento e do ajuntamento desses 2.520 anos, ou dias, né, aqui no caso, Nabucodonosor representando aqueles que são espalhados entre as feras, entre os reinos desse mundo, e depois, no final, eles são ajuntados novamente, assim como ele foi ajuntado. Então, o livro de Daniel usa esses sinais e maravilhas com referência aqui um exemplo de Nabucodonosor. Então, eu sugiro para vocês que as maravilhas do verso 6 é uma referência direta à visão completa. E a visão completa são os 2.520 anos. Não é somente uma parte dele, mas a visão completa. Eu vou mostrar para vocês um outro exemplo, um outro testemunho no livro de Isaías. Voltem comigo em Isaías 8. E alguém lê para nós o verso 18. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Somos sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Muito bem, então notem. Aqui Isaías e os seus filhos são por sinais e maravilhas em Israel. Então, os filhos de Isaías são os sinais e maravilhas. Como que nós podemos entender aqui que maravilha, que sinal é esse que os filhos de Isaías estavam apontando, ou estavam representando? No início do capítulo, nos dá a resposta. Veja só no verso 2. Verso 1, né? Verso 1. Disse-me também o Senhor, toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem, apressando-se ao despojo, apressurou-se à pressa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias sacerdote e a Zacarias, filho de Jeberequias. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu, e deu à luz a um filho, e o Senhor me disse, põe-lhe o nome de Maer-Shalal-Hasbaz. Esse é o filho de Isaías. Porque antes, verso 4, que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Então, que sinal que esse filho estava apontando? Qual é a grande maravilha e o sinal que o filho de Isaías aqui está representando? Aqui é uma referência direta ao rei da Síria que viria e destruiria, espalharia, né, as tribos do norte. Seriam espalhados. Uma referência direta à maldição de Moisés, uma referência direta aos 2.520 anos, né, uma referência direta a essa perseguição pagã que começaria no ano 723 para as tribos do norte e 677 para as tribos do sul. Então, o primeiro filho de Isaías aqui que nós lemos, nesse caso, não que ele era o primeiro, mas esse primeiro exemplo, é uma referência direta ao espalhamento. Era o sinal, era a maravilha para o povo. Era um sinal de que o povo seria espalhado. Mas são 2 filhos. Olhem comigo no capítulo 7, existe um outro filho aqui. Capítulo 7, verso 3, a Bíblia diz aqui, então diz o Senhor a Isaías, agora tu e teu filho, Sear-Jazube, saí ao encontro de Acaz, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro. E aqui nós temos o outro filho de Isaías. E o que o capítulo 7 de Isaías, qual é a mensagem do capítulo 7 de Isaías? Você lembra? Sem precisar ler? Eu vou refrescar a memória de vocês. Aqui no capítulo 7, Isaías fala que dentre 65 anos, os 2 reis seriam espalhados. Né? Efraim deixaria de ser nação, seria quebrado. Okay? No verso 16, diz assim, na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfada será desamparada
dos seus 2 reis. Então, os 2 reis seriam espalhados. Então, o capítulo 7 é uma referência direta à maldição de Moisés, que ia cair sobre eles, os 7 tempos, que começou para o norte em 723 e para o sul 46 anos depois. Mas aqui é uma referência direta ao ajuntamento. Por quê? Porque aqui fala do Messias. No capítulo 7, verso 14, fala que Deus daria um sinal e a virgem conceberia, daria luz e chamaria o nome Emanuel. Aqui é a referência a Cristo, o qual ajuntaria Israel sob as suas asas. Lembra o que Jesus disse? Que quantas vezes eu quis ajuntá-los sob as minhas asas, assim como a galinha junto os pintinhos, e vocês não quiseram. Né? Então, Jesus aqui, ele é aquele que faz o ajuntamento. Inclusive, o nome desse filho de Isaías, aqui, no capítulo 7, verso 3, 2 e 3, Sear Jazub, significa um remanescente voltará, ou um resto voltará. Esse é o significado. Então, um dos filhos de Isaías está representando, sendo um sinal e uma maravilha para o ajuntamento, que Deus, apesar de ter espalhado, ajuntaria o seu povo. E o outro filho de Isaías, então, era uma referência ao espalhamento. Então, aqui nós temos a linha do norte e a linha do sul, dos 2.520 anos. Ok? Então, voltem comigo em Daniel capítulo 12. Posso fazer só uma pergunta, Guilherme? Pois não, Lídia. No verso 16, que fala este menino, está se referindo aos versos 14 e 15? Deixa eu voltar lá um instante. Porque fala portanto, disso, senhor, está falando, né? Sim, exatamente. Isso, na verdade, antes, este menino que está falando dos versos 14 e 15. Exatamente. Ou seja, né, dá o sinal, esse menino, então, antes da vinda do Messias, os 2 reis seriam espalhados. Tá, entendi. Ok, então lá, Daniel 12. Então, para aqueles que já estudaram, né, bastante a maldição de Moisés, aqui nós vemos os 2 filhos de Isaías, um representando a experiência do norte, que seria espalhado e não seria nação, o outro filho representando a experiência do sul, que seria espalhado, mas assim como Manassés foi restituído ao reino, assim como Nabucodonosor foi restituído, então o remanescente voltaria, né, e da linhagem dele sairia o Messias. Da mesma forma, no livro de Daniel, nós temos essas 2 ilustrações. Né? Você tem o capítulo 4, onde Nabucodonosor é espalhado, mas é ajuntado depois, no final dos 7 tempos. E o capítulo 5 representa aqueles que são espalhados e não se ajuntam mais. Com a história de Belsazar, o neto de Nabucodonosor, onde naquela mesma noite ele é morto. E o que ele viu naquela noite? Mene, Mene, Tekel e Ufarsin. E quando você vê aquilo ali, é um número, é os 2.520 escrito na parede. Né? Então ele foi espalhado e não se ajuntou novamente. Então um representando a experiência do norte e o outro representando a experiência do sul. Ô Gui, uma coisa, não sei se eu não prestei atenção, não ficou claro para mim. No verso 16, quando a Lígia perguntou ali, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, está se referindo a Cristo, não tá? A Cristo, exato. Ah, tá. Era isso, então. Ok. Então, voltem comigo em Daniel 12. Então, nós vamos ler novamente aqui o verso 6, ok? E ele disse ao homem vestido de linho, então aqui é o diálogo entre Gabriel e Cristo. How long shall be? Quando será? Lembrando que essa mesma pergunta foi feita em Daniel 8:13. Lá a diferença é que usa a palavra visão, a visão do paganismo e do papalismo. E aqui a palavra é maravilhas. Então eu acabei de demonstrar para vocês que essas maravilhas aqui que estão referidas também é uma outra referência a essas maravilhas, essa visão, a visão do paganismo e a visão do papalismo.
E aí vem a resposta de Cristo no verso 7. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio e que levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então aqui há a resposta de Cristo. E aí no verso 8, Daniel não entende. Ele não entende. E aí existe uma pausa, né? E aí ele diz, não entendeu essas coisas. E aí no verso 9, Gabriel diz, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim, muitos serão, né, purificados, embranquecidos e provados, etc. Então verso 9 e 10 é uma pausa na resposta. E aí no verso 11, Cristo vem e começa. Desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, veja, quando você conecta o verso 11 com o verso 7, existe uma fluidez, uma continuidade. Cristo começa a falando desses tempos e metade de um tempo, onde o povo seria espalhado, e aqui tem uma referência interessante, diz que o poder do povo seria espalhado. Você pode lembrar lá em Levíticos 26, né, que Deus diz que quebraria, né, o poder, the pride of thy power, ou como que diz em português? Orgulho, deixa eu ver como é que está certinho aqui em português. A soberba da vossa força. A soberba da força, ou the pride of thy power, né, era o rei que eles pediram. Eles rejeitaram Deus como seu rei e pediram um rei humano. Então veja que essa expressão, quebrar the pride of thy power, é uma referência ao povo também. E no livro de Daniel, no capítulo 8, você tem essa mesma expressão. No capítulo 8, no verso 22. Não, desculpa, não é 22. No verso 23 e 24. No fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante. Você pode ligar isso aqui com Deuteronômio 28, verso 49. Você pode anotar aí, Deuteronômio 28, 49. Fala desse rei com semblante feroz, né, que é um símbolo de Roma. É um símbolo de Babilônia, mas é um símbolo de Roma também. Que será entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos, ou poder, e o povo santo, ou o poder do povo santo. Então notem que no verso 7, quando fala que seria espalhado o poder do povo santo, é uma referência direta ao paganismo. Babilônia, a Medo-Persa, né, começando lá com a Síria, Babilônia, Medo-Persa, a Grécia, Roma pagã. Ok? Então Jesus dá essa resposta, e aí o que às vezes confunde um pouco, o que me confundia, é aquela última frase que diz assim, e todas essas coisas serão cumpridas. Quando você olhar, você olha lá na concordância, na própria Bíblia King James, existem palavras ali que foram acrescentadas, tá? Então, seria assim, um entendimento melhor seria assim, espalhará o poder do povo santo, e essas coisas serão cumpridas. Essas coisas referentes, então, ao paganismo. E aí no verso 11, então, vem o restante da resposta. E desde um tempo em que o paganismo for tirado, ele estava falando do paganismo, no verso 7. Então, quando esse paganismo for retirado, e for introduzida ou posta a abominação desoladora, o papalismo, poder papal, haverá 1290 dias. E esses 1290 dias, a partir da remoção do contínuo, em 508, depois de Cristo, nos leva a 1798. Então, quando você entende dessa forma, e entendendo que Miller, né, tinha essa compreensão que os pioneiros colocaram nos diagramas, esse entendimento do verso 7, nos dá uma poderosa testemunha dos 2.520 anos no livro de Daniel, capítulo 12. Justamente quebrando, né, desmembrando a primeira metade
Nos 1260 anos de perseguição papal, de pagã, de 723 a 538, e depois mais 1260 anos de perseguição papal, de 538 até 1798. Wheeler entendia um pouco errado essa questão, né? Ele começou a contagem dos primeiros 1260 anos no ano de 677. Mesmo ele entendendo 723, ele começa em 667, e aí ele conta até 538, só que aí ele fica curto, né? Porque falta 45 anos. E aí fica 1215 anos. Está lá no material de vocês. Daí o que ele faz? Aí ele conta o outro período de perseguição papal, 1260 anos até 1798, e aí ele acrescenta os 45 anos que faltaram na primeira parte, de 1798 a 1843. São 45 anos, então ele acrescenta. Então a gente sabe que isso aí também não tá equivocado, né? Mas essa foi a compreensão dele. Então, mais uma vez, assim como Daniel não compreendeu completamente, assim como Miller e os Millerites não compreenderam completamente, nós também não compreendemos completamente, né? Até que essa visão dos 2.520 anos vem à superfície e começa a trazer mais, a multiplicar o entendimento. Então, para finalizar, eu só queria dizer isso. Parte do conhecimento que se multiplicaria é com relação ao tempo do fim, que para nós é 1798, né, conectado, os eventos conectados, 1989, os eventos conectados ao fechamento da Porta da Graça, tempo de preparação, Daniel 11, 40 e 45. Parte do conhecimento que se multiplica é o 2520, a maldição de Moisés, com a descoberta dos artigos de Harman Edson em 2005, esse conhecimento se multiplica, nós começamos a reconhecer que existem dois poderes desoladores, o paganismo e o papalismo, reconhecemos o contínuo de forma mais completa e toda a luz que acompanha, né, esse entendimento. Só que existe um outro elemento importante também, que faz parte desse aumento de conhecimento, que eu queria finalizar com isso. Porque no verso 7, quando você vê Cristo levantando as suas mãos para o céu e jurando por aquele, né, que vive eternamente, existe um outro lugar na Bíblia que nós temos essa mesma cena acontecendo. Aqui em Daniel 12, verso 7, ele levanta as mãos e diz que seria para tempos e metade de um tempo, seria para um tempo determinado. Só que nesse outro lugar na Bíblia, abram comigo em Apocalipse 10, a resposta é diferente. Eu leio para nós aqui, Apocalipse 10, verso 5. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre. É quase uma transcrição exata que nós acabamos de ler lá. O qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Ou time is no longer. Então, para os mileritas, ele levanta e diz, there's time, tem tempo. E eles tinham um endosso divino para calcular o tempo. Mas o teste para nós está aqui em Apocalipse 10, versos 5 e 6, onde o tempo não haverá mais demora, não há mais tempo definido. Isso se torna parte, especialmente no tempo que a gente vive, parte desse teste importante que nós temos que entender. Tá bom? Então é basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Alguma questão pertinente? Senão nós vamos encerrar com uma oração e aí nós abrimos um pouquinho para a conversa. Gui, você vai passar esse estudo para a gente depois, né? Nessa semana? Sim, vai ficar gravado. Está gravando. Eu gostaria muito de rever novamente, porque eu fiquei anotando e eu quero seguir o raciocínio melhor. Tá bom. Obrigada. Nada. Tem que se ouvir mais de uma vez.
Não, vai ficar gravado direitinho lá. Vou colocar, estou devendo alguns estudos já. Acho que esse é o terceiro que eu preciso colocar no site. Então, nós vamos fazer isso. Tá bom, querido. Obrigada. Uma boa Ô, Gui. semana. Obrigado. Sim. Não, só para ver se eu entendi, resumindo, né, o que tu estava querendo dizer, isso aí seria uma outra comprovação de que nos nossos tempos, ou seja, na nossa linha, no 144.000, a gente não pode ter marcação de tempo, mas que na época dos mileritas, sim, porque eu nunca tinha prestado atenção no verso 7 do capítulo 12, que fazia um paralelo com Apocalipse 10, 5, 6. Uhum. Eu acho que a gente não tinha, digamos, pensado nisso ou refletido nisso antes, né? Uhum. Esse seria um ponto importante do estudo, né, que tu acabou de dar. E o outro ponto também seria que esses versos no capítulo 12 de Daniel, principalmente, né, o verso 4, né, não sei se é o 4, mas é o 6, ele está se referindo não só ao papalismo, mas também está se referindo ao paganismo. Uhum. E a gente tinha também como, sei lá, como regra que era, né, Exato. uma referência só ao papalismo. Mas uma outra também maneira da gente entender isso é que se a gente for olhar ali para os últimos versos, o 11 e o 12, ali ele fecha tudo, né? Porque a gente sempre entendia que no verso 11, esses 1.290 dias se referia ao contínuo, à remoção do contínuo, né? E os 1.335 se referia aos de 538, que é a supremacia papal, não. Não, de 508 até 1843, né? Que é a bem-aventurado aquele que encosta no ano de 1844, né? Que seria o primeiro desapontamento, o primeiro dito, primeiro mês, né? Os 1335. Tá. Então, justamente, o 1333, ele faz uma amarração entre 1798 e 1843, mostrando justamente a experiência adventista, né, do movimento milerita. Com os dois, tanto com o paganismo quanto o papalismo. Exatamente, porque lembra, um dos poderes, a linha do norte, quando Lucas 21 diz que eles pisariam e que os tempos dos gentios teriam que ser cumpridos, os tempos são dois. Um começa em 723 e vai até 1798. O outro começa com o apedrejamento de Estevão, em 34, e vai até 1844. Então, são os tempos, né? São dois tempos dos gentios. Então, na verdade, quando você olha o verso 6, você tem a pergunta, how long shall be these wonders? É a mesma pergunta que você encontra em Daniel 8:13. How long shall be the vision? E a visão, vision, é a visão referente ao paganismo contínuo e o papalismo, a transgressão desoladora. Então, para mim, isso assim é uma testemunha incrível dos 7 tempos no livro de Daniel. Ok? Vamos orar, então? Senhor, muito obrigado pelos momentos de reflexão e estudo, que o leão da tribo de Judá possa abrir esse entendimento para cada um de nós de forma individual, que possamos comer esse livro individualmente, apreciar a doçura, e que mesmo que passemos por uma experiência amarga ao vermos que a nossa vida não está de acordo com a Tua palavra, possamos ter a presteza e a felicidade de colocar nossa vida em harmonia. Pois a Tua palavra diz que aqueles que têm sede e fome de justiça, todo o amargo é doce. Por isso nós te agradecemos. Abençoa esse grupo, nossas famílias aqui representadas.
Abençoe a tua igreja e teu povo nesses últimos dias, em nome de Jesus. Amém.